Da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade, por essa força que Deus nos deu para a gente chegar aqui. Você sabe que não foi fácil e a gente sabe que não é fácil, mas a gente querendo chega. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. A gente querendo, a gente consegue. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13 e o versículo 14. Glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Que nos diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E bem-aventurado o homem que continuamente tem, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Amém. Amém. Curva sua cabeça, fecha os olhos e ora a Deus agradecendo o Senhor por esta palavra linda. Querido Deus, em nome de Jesus agradecemos o Senhor por mais um dia. Deus, agradecemos o Senhor pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui na tua casa. Agradecemos o Senhor pela palavra lida. Deus, pedimos o Senhor que toma a primazia da nossa reunião. Abra a porta da tua palavra e fala conosco, Deus, segundo a tua vontade. Amém. Joga por terra toda obra de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite cura, nesta noite salva, nesta noite batiza com o Espírito Santo, nesta noite liberta. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, está conosco, nossos amigos. Louvado seja Deus, está conosco nosso amigo Marcinho. Cadê Marcinho? Deus abençoe. Vanicléia, Deus abençoe. O que nós temos a dizer aos nossos amigos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja Deus, o nosso irmão Manuel e a nossa irmã Rosânia. Eles conversaram comigo ali há poucos instantes e eles também vão congregar com a gente, conosco também, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que o irmão Manuel e a irmã Rosânia sejam bem-vindos à nossa igreja e que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, no domingo algumas pessoas renderam aos pés de Jesus depois do culto, mais pessoas renderam aos pés do Senhor, e assim a igreja ela vai crescendo, ela vai acrescentando o número de salvos daqueles que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus. No domingo lá na Matinha teve decisões, em algumas congregações teve decisão. Ontem à tarde Isaac, mas Heloísa visitou um senhor ali na Cajazeira. Esse senhor também aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, e assim vai acrescentando o número de salvos daqueles que hão de herdar a salvação. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos nessa campanha, e essa campanha é uma arma que nós mexemos no ninho de Satanás, né? A gente mexe no ninho do diabo, certo? Então nós precisamos ter consciência disso e continuar orando e jejuando para que Deus continue. Então Deus já quebrou várias maldições hereditárias, várias maldições familiares. Deus já quebrou.
Deus já salvou, Deus já curou, já batizou com o Espírito Santo, já renovou. E ainda falta alguns domingos e com certeza mais coisas acontecerão para a glória e a honra do nome de Jesus. Louvado seja Deus. No sábado nós vamos para Pindaíba, vamos abrir mais um campo missionário, mais outra tarefa, mais outra batalha, mais outra dificuldade, mas temos que encarar. Responsabilidade a mais, mas nós temos que encarar e temos que fazer para a glória e a honra do nome do Senhor. Se está tudo certo para a gente fazer na quadra, se não der certo fazer na quadra, nós faz lá na frente da casa, tem um espaço lá que dá para fazer e a gente faz. Mas vamos, em nome de Jesus, fazer o nosso culto lá. Louvado seja Deus. Quero todo mundo com muita alegria no coração, não quero ninguém triste. Se for para ir para lá triste, é melhor não ir, porque um dia eu fui convidar um descrente para vir à igreja. Ele disse: "Moço, eu moro vizinho com um crente e só vejo aquele crente queixando que a coisa é difícil." Não, sabe, como é que eu vou, eu quis dizer, como é que eu vou ser crente, certo, para ser igual ao meu vizinho? Nós precisamos mostrar para o mundo que nós conhecemos o Deus que criou o céu e a terra, que nós temos uma comunhão com Ele e que essa comunhão ela supera qualquer coisa. Bendito ao nome do Senhor. Então eu tenho motivo para viver alegre, eu tenho motivo para viver glorificando o nome do Senhor, porque minha alma encontrou paz em Jesus. Louvado seja Deus. Então eu não tenho motivo para viver só se lamentando aquela tribulação miserável. Então nós precisamos estar lá em nome de Jesus, certo? Se você tem carro, vai para o seu carro, certo? Porque eu vou com o meu, amanhã eu vou com o meu lá, e amanhã nós vamos pintar a casa, vamos deixar tudo prontinho amanhã, certo? Amanhã eu vou com o meu e no sábado vou também. Então você vai com o seu, chama 2, 3 irmãos para ir com você e leva mais gente, em nome do Senhor Jesus. Então, ou tu comprou esse carro, foi para, na minha região diz assim, tu comprou foi para tirar leite. Porque se Deus te deu um carro novo e tu não tem coragem de botar em cima da serra, então para que tu foi pedir essa porcaria para Deus? Era melhor tu nem ter pedido, rapaz. Tem crente na mesquinhagem do inferno, do diabo na vida, que é de dar nojo. Se for para botar o carro dele no estrado de chão, morre quem morrer do outro lado. Deixa de ser miserável. E deixa de ser miserável. Pastor, o senhor fala isso baseado em quê? Baseado no que eu faço, no que eu já fiz. E quando eu falo as coisas é porque eu tenho moral para falar. Não falo coisas sem moral não. E só falo as coisas quando eu tenho moral para falar. Bendito é o nome do Senhor. Então já acabamos uns 6 carros na obra de Deus e tanta coisa, você entendeu? Vou estar começando a escrever meu livro sobre a minha história e quando aceitei Jesus para cá. Louvado seja Deus. E tu vai vendo esse livro o que nós já fizemos. Você entendeu que muitos diziam: isso é loucura. Não é loucura. Tudo que tiver no teu alcance para fazer, faça enquanto é tempo. Bendito ao nome do Senhor. Para quando ficar velho, ficar aquele velho arrependido, cheio de remorso. Agora não tem mais força. Quando eu tinha um filho, vocês para não ficar. Eu não quero ficar um velho desse jeito. Estou ficando velho, mas estou ficando um velho de cabeça erguida. E quando eu não aguentar mais, você entendeu? Eu quero dizer, minha consciência está tranquila. Porque enquanto eu pude, eu fiz. Então bota teu carro. E daqui a pouco, se eu descobrir que tem algum mesquinho, eu ainda vou citar em alguns cultos aqui, dizer: irmão fulano e tal, é para você ir uma viagem X acolá, certo? Que eu vou imprensando o cara no canto da parede, que ou o cara, preste atenção, ou o cara é crente mesmo e prova que é crente, ou então ele vai espirrar do meu ministério, vai sair da nossa igreja, que não aguenta nada, porque eu boto para quebrar mesmo. Ou o cara ou então sai da minha frente. Não fica dizendo: eu amo Jesus.
Eu amo o Senhor, tu amas Jesus, enquanto Jesus está te dando salvação, enquanto Jesus está te dando pão, enquanto Jesus está te dando veste, enquanto Jesus está te dando carro. Mas eu quero ver você dizer que ama Jesus, é pegar o que é seu e botar para quebrar na obra do Senhor. Aí é que é prova, viu? Amar Jesus, recebendo as coisas de Jesus é bom demais, rapaz, é fácil demais. Agora eu quero ver amar Jesus, é você situar, você pegar o seu tempo, pegar o que é seu e jogar na obra do Senhor Jesus. E um dia tu senta comigo, eu vou botar tudo para cheirar meu sovaco. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Embora para o nosso assunto, e sábado, se Deus quiser, estaremos lá. É muita luta, os 2 carros quebrou. Estava subindo a ladeira ali da Vila Romão, essa semana, parece quinta-feira. O carro vermelho apresentou um barulho no motor. E se tem um ano que fez tudo. E eu parei o carro, voltei, quando chega aqui, levo para a oficina, junta de cabeçote, não sei o quê. O outro, domingo, o irmão Kelman foi buscar o pão, a luz do óleo começou a acender, aí teve que, daqui a pouco, levou para a oficina também, internou, e não liberou aí, mas ainda tem umas coisinhas para fazer, e tudo subindo, sentido Pindaíba, tudo obra do inimigo. Os meninos foram essa semana, a moto furou o pneu. Chegaram aqui já tarde da noite, Eliabe mais Daniel. E assim vai. Então é o diabo lutando, porque o diabo sabe que ali tem 20 anos que foi pregada a palavra de Deus. E o diabo sabe que a palavra de Deus chegando lá, 1 ou 2 pessoas vão deixar o diabo e vão se agarrar a Deus, vão se grudar em Deus para ir morar no céu. Então o diabo não quer isso, mas em nome de Jesus nós vamos chegar lá e vamos implantar o trabalho do Senhor, a igreja do Senhor ali, para ministrar a palavra do nosso Deus. Hoje Daniel foi dar a resina no piso lá, e tem que dar uma demão e esperar 6 horas, e depois ele mais ele já foi fazer umas visitas lá, desceram até a Barrinha para visitar algumas pessoas. Bendito ao nome do Senhor. Mas nós vamos implantar o trabalho do Senhor Jesus lá, que o diabo queira ou não, vai ser implantado para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Bora meditar na palavra do Senhor. Mais uma vez, tudo aquilo que começa certo, dá certo. E tudo que começa errado, dá errado. Em qualquer área, e principalmente nessa área chamada vida espiritual. Vida espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, naquele dia que você aceitamos Jesus, Ele perdoou nossos pecados, pediu a Deus para escrever o nosso nome no livro da vida. E ali naquele dia, Deus passou uma borracha no meu passado e no teu passado. Todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E Deus ainda diz mais: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então o meu passado e o teu passado, no tempo da ignorância, grave isso aqui, porque tem crente que ele vem pecando e dizendo: Deus está lançando meu pecado no mar do esquecimento, e do meu pecado Deus não lembra, todo dia, e vai. Espera aí, meu filho, Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento, os pecados que eu e você praticamos antes de aceitar Jesus, no tempo da ignorância, porque não conhecíamos a Deus e tal, não importa o que a gente fez, quando estava no mundo, veio para a igreja, Jesus passou uma borracha e deixou nossa vida espiritual limpinha,
Louvado seja Deus, a nossa alma ficou como a neve. Louvado seja Deus, branquinha. Deus purificou. Ele colocou na nossa mão a salvação. Colocou na nossa mão o direito de ir para o céu. Disse: pronto, eu perdoei teus pecados, o teu passado, e te dei o direito de vida eterna, salvação. Essa salvação, esse crachá, eu coloco na tua mão. Só que a partir daí, Deus cobra de nós que a gente administra esse negócio com muito cuidado. Porque se a gente não administrar, se a gente não levar a palavra de Deus a sério, o diabo começa a ganhar legalidade. O diabo começa a entrar. E o diabo vai entrando aos pouquinhos, até arranca da gente esse crachá, esse direito da vida eterna. Muitos irmãos acham que salvo para sempre. Mentira. De quem anda pregando isso, que salvo para sempre. O Senhor Jesus, ele disse: quem vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Quem vencer, quem permanecer até o fim, será salvo. Então você está vendo que Deus não fez promessa de qualquer jeito. Ele fez promessas, mas fez uma observação: se você for fiel à minha palavra. Se você for fiel à minha palavra. Então as promessas de Deus na nossa vida, louvado seja Deus, estão baseadas. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida está baseado na nossa obediência à palavra dele. Se a gente obedece à palavra dele, se a gente obedece à palavra de Deus, as promessas de Deus, louvado seja Deus, vão se cumprir na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Só para você entender quem é Deus, lembra quando o povo de Deus saiu do Egito para ir para Canaã? Se você for ver lá na geografia bíblica, você vai ver que do Egito a Canaã não era para o povo gastar nem 40 dias. Não era para o povo gastar nem 40 dias. Mas quando eles começaram a murmurar, quando eles começaram a desobedecer a Deus, o que Deus fez? Fez eles ficarem variados, tontos. E quando você vê lá na geografia, quando você vê a trajetória de Israel do Egito a Canaã, você vê que por aquelas linhas, e quando a gente estudei muito sobre isso, louvado seja Deus, às vezes eles passavam 2 quilômetros de Canaã e faziam o círculo de novo. Não ficaram tontos, não ficaram variados, e eles ficaram no deserto 40 anos. Era para ficar só 40 dias, e ficaram 40 anos. Por quê, pastor? Por causa da desobediência deles. Aí tu vai entendendo quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E assim vem na nossa trajetória espiritual. Eu vi muitos, você viu muitos começar uma vida espiritual brilhante, maravilhosa, mas aos poucos foram desleixando, aos poucos foram relaxando, aos poucos foram brincando, e também aos poucos foram caindo nos laços malignos. E muitos que eram uma bênção em Deus, uma bênção na igreja, hoje já nem se fala mais.
Eu tenho muitos amigos que nós começamos uma vida espiritual junto. Eram pessoas que oravam de madrugada, como eu mais vi. Eram pessoas que evangelizavam. Pessoas que fez um trabalho para Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente começaram a brincar com o pecado. Começaram a brincar com o pecado. E quando vai brincando com o pecado, vai dando legalidade para o diabo entrar. E infelizmente hoje se encontram afastados de Deus, outros na cachaça, outros na droga, e uma tribulação miserável, porque começaram a ver a graça de Deus, louvado seja Deus, como uma graça salvadora, como uma graça que salva e salva para sempre. E eu preciso entender o que é salvação, preciso entender o que é perdão, mas preciso entender também o que é reparo espiritual. Quando o nosso carro está com um probleminha, nós procuramos um mecânico para fazer um reparo. Quando nossa casa está, a pintura, a cor da pintura está desbotando e está caindo, nós queremos fazer um reparo. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida espiritual do crente precisa ser reparada. Precisa ser reparada. Porque se o crente não reparar a sua vida, ele começa a entrar por essa porta de salvo e salvo para sempre. De salvo e salvo para sempre. E não existe isso. Nós não fomos salvos e blindou e selou. Onde foi que Jesus disse: tu está salvo, tu pode pintar e bordar que tu está salvo. Se muitos que aceitaram Jesus tiveram um encontro pessoal com Jesus, mas depois vacilaram, e muitos morreram na cachaça, na droga, na prostituição, e se desgraçou. Então não existe isso de salvo e salvo para sempre. Não, mas na minha vida Deus tem promessas. As promessas estão de pé, mas as promessas só se cumprem se um dia. Por que Deus cumpriu a promessa de colocar o povo em Canaã? Porque Moisés pediu a Deus. Deus ia matar aquele povo tudinho no deserto. Quando ele disse: Moisés, vou acabar com essa raça, porque o povo estava murmurando, o povo estava vendo os milagres, vendo o agir de Deus, e o povo ainda estava murmurando contra Deus. Então isso deixou Deus irado. Durante o dia ele mandava uma nuvem cobrir o povo, porque no deserto é quente demais, e o povo ficava na sombra. À noite esfria, ele mandava fogo para aquecer aquele povo. Não tinha restaurante, não tinha mercado, não tinha nada disso, mas o Senhor preparava o pão na hora certa. A Bíblia diz que ele mandava o maná. A Bíblia diz que foi 40 anos com a mesma roupa no corpo, e a Bíblia diz que a roupa não envelheceu, e a roupa, conforme o corpo do menino crescia, a roupa também crescia. O chinelo nos pés não envelheceu, e conforme o pé do menino crescia, o chinelo também crescia. Então eles viram tudo isso, e eles sabiam que ali estava a mão de Deus, mas mesmo assim eles murmuraram contra Deus. Ser humano é porqueira, nós somos porqueira. Bendito é o nome do Senhor. Eles não tinham água, e eles viam Deus falando com Moisés: toca na rocha. E quando Moisés tocava a vara na rocha, saía água, minava água, e o povo bebia saciado, matava a sede. Eles viram isso com seus próprios olhos, mas daqui a pouco começou a murmurar contra Deus.
Moisés, porque que tu e Deus nos tirou do Egito? Estava sofrendo lá, mas porque Ele nos tirou para nos matar aqui no deserto. Aí foi aonde Deus irou e falou com Moisés: vou acabar com esse povo, e até de pedra eu posso citar filhos a Abraão. Ele diz: até de pedra eu posso citar filhos, fazer pedra virar gente, e povoarei Canaã, porque é uma promessa que eu fiz a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vou acabar com esse povo, Moisés. Foi que Moisés entrou na conversa e disse: Senhor, não faça isso não. Se o Senhor fizer isso, que o Senhor também risca meu nome do livro da vida. E Deus, por amizade a Moisés, não matou. Você está entendendo quem é Deus? Não vê Deus só pelo lado da misericórdia. Não vê Ele só por esse lado não. Porque Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça. Então, quando começamos a nossa vida espiritual, nós começamos uma vida espiritual bem. Você entendeu? Ele passou a borracha no nosso passado, no nosso pecado. Ele foi lá e passou uma borracha de tudo. Acabou. Não ficamos devendo mais nada. Só que daí para frente precisamos lembrar de uma coisa: quando pecarmos, lembrar de assumir o nosso erro, nos humilhar, reconhecer que erramos e arrepender do pecado que praticamos. Se foi um pecado só de pensamento, é um pecado que você pecou só contra Deus. Se você pecou em palavras, em atos, você feriu a santidade da igreja, feriu a santidade de Deus, feriu a moral da igreja. Você tem o dever de procurar o sacerdote da igreja, o pastor da igreja, e confessar. É assim que ensina a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse processo, o diabo trabalha para levar os crentes a não cumprir com esse processo, com essa palavra. Porque o diabo sabe que se eu pequei e ele colocou na minha mente para eu acobertar, para eu enterrar aquele pecado, ele sabe que eu não vou conseguir encontrar, não vou conseguir chegar no céu, não vou conseguir ter vida com Deus. E mais cedo ou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, esse pecado ele vai vindo à tona. Ele vem diretamente ou diretamente. É uma coisa tremenda, irmãos. A gente já tem uns 31 anos de crente, a gente já viu coisa. A gente já viu coisa. A gente já viu pessoas que começou uma vida espiritual com Deus tão bonita, tão brilhante, mas depois foi pecando, encobrindo as suas transgressões, porque o diabo, na hora da gente pecar, ele tira a vergonha da gente. A gente não tem vergonha de pecar, mas quando ele consegue levar a gente ao pecado, aí agora ele coloca na nossa cabeça vergonha de confessar. E o que nós deveríamos ter era vergonha de pecar e não de confessar. E quando eu vejo uma pessoa confessando um pecado, eu sempre costumo parabenizar. Parabéns pela sua humildade. Parabéns pela força que Deus te deu. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas Deus te ajudou. E tu conseguiu sair dessa. Bendito é o nome do Senhor. A partir de hoje, tu vai descansar
partir de hoje tua alma vai descansar. A partir de hoje tu vai ter paz. A partir de hoje tu vai ter paz. E as pessoas testemunham que estão tendo paz mesmo. Tem pessoas confessando pecado de 20 anos. Porque o diabo induziu essas pessoas ao erro e depois colocou na mente das pessoas: não confessa não, não precisa não. No começo vai tudo bem. Pecou, está tudo ok, está vindo à igreja. O diabo não tira a comunhão do crente de uma vez, que é para não dar um choque. Aí o crente começa a achar: não, mas eu pequei, mas eu estou bem. Eu pequei, eu estou indo à igreja. Eu pequei, eu ainda estou orando. Eu pequei, eu estou jejuando. Eu pequei, mas estou conseguindo ler a Bíblia. Então o diabo não tira o que ele tem direito de tirar, que era chegar e tirar a comunhão. E vai deixando. Tu lembra lá de quando Davi pecou? O diabo não colocou na mente de Davi, tirou isso. Davi ficou achando. Davi ficou com a mulher de Urias, o soldado dele, engravidou a mulher de Urias, mandou matar Urias, o marido da mulher, e Davi estava achando que estava tudo normal. Estava tudo normal. Foi quando Natan chegou e denunciou o erro dele. A partir daquele momento, Davi caiu na real, que ele tinha perdido Deus de vista. Aí você vê Davi orando a Deus e dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retiras de mim o teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então aí Davi, ele fez um exame e ele viu que ele estava perdendo o Espírito de Deus. Davi viu que ele estava perdendo a presença de Deus. E Davi viu, louvado seja o nome do Senhor, que ele tinha perdido a alegria da salvação. Aí por isso que ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então o diabo, ele vai fazendo essa obra na mente do crente, para não deixar o crente ver que pecou, para não deixar o crente perceber que está perdendo força espiritual. Mas quando o diabo vem com o fubá, a igreja já está com o cuscuz pronto para a glória e a honra do nome do Senhor. Quer dizer, quando o diabo está projetando alguma coisa, Deus, ele sempre teve o cuidado de falar com a sua igreja, de trabalhar na mente da sua igreja, de usar alguém para falar duramente, como Natan falou com Davi, como Albê falou com Albê, e como Deus está nos dando essa palavra há alguns dias, para mexer na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. É para desenterrar pecado de 10, 15 anos atrás, que você pecou e o diabo te disse que não era pecado, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando, ou já trabalhou na mente de uns 20, de quando nós começamos a ministrar esse texto, e só vamos parar quando Deus falar que é para parar, que a igreja é dele, a palavra é dele, e eu sou dele, e só vai parar quando ele mandar eu parar. Bendito é o nome do Senhor, porque ainda tem algumas coisas para desenterrar, disse Deus ao meu coração essa madrugada. Ainda tem algumas coisas para desenterrar. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando aí você fica achando: não, Deus está fazendo esse ribuliço, ei, Deus vem fazendo um ribuliço nessa igreja há muito tempo, louvado seja o nome do Senhor. É a gente que acompanha o espiritual da igreja, é eu que tenho noção como é que o espiritual da igreja está. E quando eu digo louvado seja Deus, a nossa igreja é a igreja que mais cresce na Bahia. Onde é que você encontra uma igreja que, se tiver 3% que não é batizado com o Espírito Santo, onde é que você acha aí? Bendito é o nome do Senhor.
mas aqui no mínimo 97% é batizado no Espírito Santo, é curas, Deus curando ao vivo para a glória e honra do seu santo nome, é Deus batizando com o Espírito Santo, é Deus salvando, é a igreja enchendo e o ministério vai, bendito ao nome do Senhor. O que é isso? É desenterrando o pecado, é desenterrando laranja podre e tentando tirar a laranja podre dentro da caixa, porque laranja podre acaba apodrecendo toda a caixa, todas as laranjas. Então a liderança que tem que pedir a Deus, me dá a palavra para eu desenterrar aquilo que precisa ser desenterrado. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então por isso que a igreja cresce. Até um monte de igreja que passa um ano sem batizar uma pessoa. A igreja é grande. A igreja que só batiza filho de crente. Aos montes. Por que isso? Porque o pecado está lá dentro. Essa semana, conversando com o pessoal perguntou, pessoal descrente, por que a igreja de vocês cresce assim? E eu disse, porque ela é ajustada. Foi a palavra que Deus me deu, porque ela é ajustada. Por que o Senhor cresce assim no ministério? Porque eu me esforço para me ajustar. E por que tal igreja de Iraquara não quer? Porque não cresce, porque lá está desajustado. Tem igreja mais velha que a nossa em Iraquara e não faz o que a nossa faz. É porque Deus é adorador? Não, Ele não é adorador. Ele dá o que a igreja merece. Bendito ao nome do Senhor. E se precisar fechar a igreja, Ele fecha. Pastor, mas a porta que Deus abre não fecha assim. Bendito ao nome do Senhor. Quando Ele fechou Israel, quando Jesus disse Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quis, Jerusalém. Jesus estava falando disso. Bendito ao nome do Senhor. 70 anos depois da morte de Jesus, o general Tito entrou em Jerusalém, saqueou, acabou tudo e acabou Israel. A igreja do Senhor nosso Deus. Então a igreja precisa entender que se precisar fechar, Ele fecha. Se precisar abrir, Ele abre. E se for pecado, Ele fecha, porque eu já vi fechar. Você já viu? Israel já foi fechado. E não brinca com isso, porque Ele pode fechar a porta das bênçãos do céu sobre a tua vida. Pecado mata, pecado impede Deus. Aí eu expliquei para esse grupo de pessoas que me procurou e veio com esses questionamentos, achando que a nossa igreja cresce assim, é porque eu sou isso, que eu sou. Não sou, falei para eles, é porque nós procuramos ajustar a nossa igreja. Nós procuramos ajustar a nossa igreja. Tem erro dentro da nossa igreja? Tem pecado dentro da nossa igreja? Tem, isso é inevitável. Mas quando surge, a gente procura resolver. Bendito é o nome do Senhor. E uma das piores coisas que está reinando dentro da igreja é a politicagem desgraçada. É uma politicagem do cão, do inferno. E lá os políticos do mundo querem invadir a igreja. Lá invadir outro, ou invadir o inferno. Igreja que eu pastorei, político nunca invadiu. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E quando um faz alguma coisa para a igreja, o que você quer fazer, você faz. Agora lembre de uma coisa, que eu não vou tirar um voto de você, mas não vou pedir um voto para você. E dentro de Iraquara sou o pastor que abençoado os políticos, as lideranças políticas têm me abençoado. Louvado seja Deus, e me entende, eu explico tudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Um dia um irmão veio com um negócio, pastor, não seria bom nós fazer a reunião do Partido Republicano, porque o pastor Samuel Júnior vai estar na cidade, e não seria bom nós fazer essa reunião lá na escola? Falei, irmão, a igreja não é só do lado de Samuel Júnior, a igreja não é só do lado da direita,
E se botar um deputado da direita para ir falar lá na escola, os outros irmãos também da esquerda têm o direito de trazer o seu deputado e botar para falar lá. Porque a escola não é só da direita. A escola, quem tem direito lá não é só A ou B. Então por que eu não boto candidato para estar falando aqui? Porque se eu botar de um lado, os irmãos que votar no outro lado têm o direito de trazer o dele também. Que a igreja não é só de um lado. E eu explico isso. Chego lá para o prefeito, que ele me entende. Eu explico tudo isso aí para o prefeito. Samuel Júnior é meu amigo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Congregamos na mesma convenção, ele é deputado. Mas eu explico tudo isso aí para ele. E não vou em reunião dele, não. Se eu não vou nas outras, eu também não vou. Uma vez, rapaz, eu fui orar numa convenção de um partido aí na Câmara. E fui orar. E eles pensando que eu ia só orar ali e ficar de boa. Eu fiz a oração: Deus, eu estou aqui como menino do Senhor e ministro a bênção sobre a vida desse homem, dessas pessoas que pleiteiam a liderança do nosso município. Se for da tua vontade, abençoa. E eles acharam que eu era pastor para abençoar só eles. Aí depois, quando terminou, gente, mas se o outro lado me chamar para a convenção deles para ir lá fazer uma oração, eu também vou. Eu também vou lá. Porque na igreja tem irmão que é minhas ovelhas. Então não tem um negócio de ficar de um lado. Eu estou aqui para fazer um trabalho de pastor. Estou aqui para representar a minha igreja, a Assembleia de Deus em Missão. Estou aqui para representar meu pastor Valdomiro. E estou aqui para representar o Deus Criador dos céus e da terra. E sou o pastor mais abençoado por político, por todos os lugares que eu passei. E sempre me posicionei assim. E fui sempre mais abençoado que os outros pastores que ficam aí vendendo a igreja. Ei, meu pastor, meu amigo, você está vendendo a igreja. Você está negociando a igreja. E a igreja não é sua. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que negocia a igreja, viu? Você vai pagar diante do Senhor. Deixa os irmãos votarem quem eles acharem que devem votar, porque a igreja é do Senhor. Mas se tiver uma convenção na igreja e decidir que vai apoiar a maioria como nós pretendíamos fazer, aí é outra coisa, porque aí é no voto e a maioria vence. Mas do contrário, deixa todo mundo à vontade em nome do Senhor Jesus. Ele até hoje fez 38 anos de casado, agora dia 5. E eu nunca perguntei para a Chuvinha: tu votou em quem ou tu vai votar em quem? Nunca perguntei para um irmão, nunca perguntei para um filho. Sempre respeitei. E nunca fui rejeitado. Nunca fui rejeitado pela sociedade, nem pelas autoridades. E eles me entendem. Então tem muitos pastores aí pecando, negociando a igreja, vendendo igreja, fazendo manobra, trocando a igreja em emprego. Eu vou fazer campanha para tu, lá tem X votos, mas tu foi eleito, me dá uma secretaria. Olha aí, vendendo os votos. Isso é crime, isso é pecado. E assim eu vou fazer campanha para tu, mas quando tu chega lá, tu me arruma um emprego. Olha aí, ó o pecado. E aí tem muitos, você entendeu, pecando e achando que isso é normal. Mas Deus nos deu a palavra, foi para nós desenterrar todo tipo de pecado. Ainda vai ter mais para nós desenterrar. E quando Deus não mandar parar de falar, continuarei falando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou mostrando a verdade. Cuidado, quem cobre nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E bem-aventurado, mais do que feliz o homem que continuamente tem. Feliz é aquele que se humilha, que reconhece que errou. Mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Lembra que eu falei desse assunto? Que muitos foram pecando e disseram: não vou confessar, não vou confessar. E muitos que começaram uma vida espiritual com a gente brilhante, muito bonita, infelizmente hoje estão na miséria, porque foram brincando com essas coisas. Mas muitos que pecaram
e tiver a humildade de confessar, alcançar a misericórdia, como Davi alcançou, né? Davi se humilhou tanto, se arrependeu e Deus o perdoou, e muitos outros. Que eu e você possamos carregar humildade dentro de nós. Pode faltar dinheiro no nosso bolso, pode faltar casa boa, pode faltar saúde. Agora o que não pode faltar é a humildade, porque é a humildade que me leva a reconhecer o meu erro. Tu vê muito isso. O cara pega na igreja, pronto, pinta e borda, desobedece, faz cada coisinha que às vezes ninguém viu, e depois, quando sai da igreja, o primeiro alvo é o pastor. Saí daquela igreja, eu fui com a cara do pastor. Você não devia ter ido com a cara do seu pecado. Não fui, eu acabei desistindo, beber, blá blá blá. Não. Que Deus injusto é esse? Que um pastor injustiça alguém e o pastor fica de pé e alguém cai. Deus não aceita isso, Deus não é injusto. Se o pastor cometeu uma injustiça, ele vai pagar. Ele não é dono da razão nem dono da igreja. Dono da igreja é o Senhor. Mas sempre quando afasta, sempre o alvo é a liderança, para querer atingir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas todos têm pagado um preço. Se eu sou dono do pão, quem tem que comer o pão sou eu. Se é você que é dono do pão, coma o pão. Se eu sou dono da carapuça, eu devo aceitar a carapuça. Se é você que é dono da carapuça, aceita essa carapuça. Porque é melhor se humilhar e aceitar e reconhecer que errou, do que depois lá na frente ter que manifestar e manifestar. Você entendeu? De uma forma vergonhosa. Porque Deus faz. E principalmente quando mexe no anjo da igreja que está de pé. Mexer no anjo atribulado não é muito problemático não, meu filho. Mas mexer em quem está de pé, um anjo de pé, rapaz, o trem pagou um preço muito alto que eu já vi. Não foi pouco não. Louvado seja o nome do Senhor. Então às vezes não tem humildade para reconhecer seu erro, para reconhecer seu pecado, e depois quer se justificar querendo jogar a culpa para cima de alguém. E Deus, Ele é justo, Ele é justiça, e na hora certa Ele chega. Ele chega. Bendito é o nome do Senhor. Ele chega na vida de qualquer um que merecer. Então bora tomar cuidado, ter humildade dentro de nós. Na hora que errar, não vamos querer ficar culpando alguém, não. Vamos culpar a gente mesmo. Na hora que a gente errar, vamos culpar a gente mesmo. Vamos olhar para a gente e dizer: quem errou fui eu que tenho que pagar, e acabou. Bendito é o nome do Senhor. Mas querer ficar culpando alguém, aí está o problema. E se culpar alguém que não merecer, e aí está querendo se justificar e querendo jogar a culpa para cima de alguém, pior fica a situação. Aí vai pagar mais caro. Aí o pão vai ser maior. Que Deus em Cristo te abençoe. Se a semana que vem Deus mandar, nós vamos falar de novo. E quando Ele mandar, Ele sempre dá os assuntos que é para a gente falar, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja curva a cabeça e intercede, louvado seja o nome do Senhor pelos nossos amigos que estão conosco. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nesta noite, que Deus tocou o teu coração, falou contigo, nesse momento eu te convido para vir aqui à frente, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se Deus tocou no teu coração, você está sentindo no seu coração de vir receber Jesus,
Eu convido você para vir aqui à frente. Tem alguém nesta noite que Deus tocou e você quer? Se Deus falou contigo nesta noite, levanta e venha. Você está do lado de uma pessoa amiga, irmão, porque essa pessoa está precisando, essa pessoa está carente, essa pessoa está precisando receber Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes um convite, às vezes, louvado seja Deus, um tapa no ombro, vamos lá, vou contigo, levanta em nome de Jesus. Quem sabe isso pode te ajudar. Bendito é o nome do Senhor. Não tendo, que Deus em Cristo te abençoe e que essa não seja a última oportunidade da sua vida. Igreja, já falei sobre Pindaíba e tal. O ônibus vai sair 5 horas da tarde, porque daqui lá gasta mais ou menos 1h30 de viagem e precisamos sair cedo para começar o trabalho cedo, na hora certa, porque vai sair convidando as pessoas lá para começar o trabalho às 7 horas. Então a gente não pode deixar para chegar lá para começar o trabalho às 7h30, 8 horas, porque temos que sermos pontuais nos nossos horários na hora de começar a fazer o culto. Então 7 horas, se Deus quiser, a gente começa. Irmãos, e na quinta-feira, a irmã Luciene e irmão João vai fazer acarajé para vender, para ajudar lá no centro de recuperação. Então na quinta-feira, você entendeu, compra o acarajé e ajuda o centro de recuperação, porque ela está fazendo e doando tudo que ela fazer, tudo que ela está fazendo com os ingredientes dela e tal, e aí ela vai doar tudo lá para ajudar o centro de recuperação. Então faça isso e Deus estará te recompensando. Fica de pé e um orará, agradecer a Deus e encerrar o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa necessitamos das orações dos irmãos. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui na tua presença, aqui na tua casa. Agradecemos o Senhor pelos louvores, agradecemos o Senhor pela palavra. E peço ao Senhor que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajude, Espírito Santo, a colocar em prática quando eu precisar. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que a tua palavra vá ao encontro dessas pessoas e ajude essas pessoas a mudar. Pai, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que visita cada um que levantou suas mãos e abençoa cada um segundo a necessidade, Deus. Pai, dá um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.